Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Maria Modesto Cravo. E o recado principal, ela esqueceu. Ela tem uma listinha aqui, mas o principal, o convite principal ela esqueceu, que é o meu aniversário. Dia 2 de junho. Junho? É, ué. Pô, nós estamos em agosto. Explica isso. Muito bem. É interessante como as coisas, os assuntos, em um determinado momento, eles se encadeiam. E isso é um trabalho, nós devemos entender, da espiritualidade. Necessários esses assuntos para aqueles momentos que nós estamos vivenciando. Eu resolvi nesses dias, onde a gente vai fazer aí uma série de palestras, né, de 30 minutos, não podem chamar palestra, mas apenas um estudo. Na quinta-feira, agora passada, eu fui no Centro Espírita Nosso Lar e eu escolhi a lição número 100, que é desse livro, da mesma coleção Fonte Viva, O Pão Nosso, que é o auxílio do invisível, a atuação do invisível sobre as nossas vidas. E assim eu falei, como eu tenho que falar diversos assuntos, né, não ficar repetindo, eu escolhi dos 4 livros a lição número 100. Não é nada cabalístico não, por favor. É apenas como aquela lição encaixou, né? Então, da mesma forma, eu falei, vou aproveitar, vou abrir no livro Fonte Viva a lição número 100, já separei nos outros 2 livros, a lição número 100 também, para a semana que vem. E falando do auxílio do invisível, uma lição extremamente interessante. Aqueles que tiverem o livro, depois leiam, estudem, reflitam. Eu escolhi hoje uma que fala exatamente sobre a mensagem que o João leu do mesmo livro Pão Nosso, da mesma coleção, que fala sobre o nosso planeta, a nossa escola. E ao chegar aqui, eu fui dar uma relida na lição, dentro do carro ainda, e eu tinha aqui várias mensagens, 5, 6 mensagens aqui, sempre grampeadas, sempre no clipes, né, dentro de cada livro. E entre as 5 mensagens, olha só, nosso mundo. Eu não escolhi essa mensagem antecipadamente, de forma nenhuma. Foi quando eu cheguei aqui. Nosso mundo, é uma mensagem de Emmanuel. A Terra não é exílio, nem é mundo inferior. Pensa na perfeição da vida que nos cerca. O sereno esplendor de cada amanhecer. O ouro da luz solar e a prata das estrelas. As plantas generosas e as fontes de água pura. Se algum erro aparece, devemos isso a nós. E é interessante que na lição que nós estudamos nessa quinta-feira, lá no Centro Espírita Nosso Lar, fala exatamente isso. E ele colocou anteriormente ao início da palestra, e ele faz isso sempre, imagens no Data Show também, e ele mostrou vários lugares do nosso planeta, belíssimos, lindos, de todos os países que nós possamos imaginar. E aquela imagem, ela se repetia. Eu cheguei 20 minutos antes, e ela se repetia, e as pessoas envolvidas naquele ambiente, com as luzes apagadas, apenas essa luz azul acesa. É interessante que todos, né, meio que se emocionaram com aquele ambiente. Auxílio do invisível. E aí foi quando nós começamos a falar a respeito do assunto da escola Terra
que nós estamos habitando, lembrando do quê? Dos nossos deveres e das nossas obrigações, dos compromissos que nós assumimos. E a obra em si, as lições em si, a todo instante vem lembrando-nos a respeito desses nossos compromissos. Porque lá na lição Auxílio do Invisível, nós entendemos que a todo momento, a todo instante, nós estamos amparados. Por mais dificultoso que esteja sendo o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida, nós não podemos nos esquecer, e essa lição ela é muito enfática, em dizer que nós a todo tempo estamos amparados pelo auxílio do invisível. A todo momento, em qualquer lugar. E essa morada, naquelas imagens que foram repetidas, né, várias vezes, nós percebemos muito bem a grandiosa escola, a grandiosa oportunidade que nós temos para aproveitar realmente ao máximo a oportunidade da vida. Nosso dom maior. Como nós falamos hoje lá nos meninos, lá na chácara, no CETEB, nós falamos, gente, nós estamos aqui por misericórdia e bondade divina. E aí a lição ela já tinha sido escolhida. E a lição número 100 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, ele nos lembra desse compromisso, dessa grande oportunidade que nós temos como alunos, nesse grande educandário que é a Terra, do aprendizado, do trabalho no bem. Na terça-feira nós ouvimos aqui muitas coisas a respeito da caridade, de fazer o bem ao nosso próximo. Fazendo bem ao nosso próximo, fazemos o bem a nós mesmos. E aí o título dessa lição é para nos colocar novamente a lembrança de que nós, principalmente nós, conhecedores da doutrina espírita, não que ela seja especial, de forma nenhuma, todas as religiões, elas são especiais no papel atual que elas se apresentam, necessárias até. Nós sabemos que acima de todas as denominações religiosas, nós temos que colocar o quê? A nossa conduta cristã. A nossa conduta cristã. Porque muitas vezes pessoas que às vezes nós conhecemos ou não conhecemos, são muito mais cristão do que o Pedro que é espírita, palestrante, etc, etc, etc. É isso que nós temos que entender. E aí a lição que tem como título Ausentes, ele tem uma passagem de João 20 e 24, que diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. É uma passagem que aconteceu da seguinte forma: após a morte de Jesus, após ele ter sido colocado no túmulo, né? Ele apareceu. Primeiramente para quem? Fica quieto, hein, João? Para quem que ele apareceu? Depois da sua morte, qual foi a primeira pessoa que viu Jesus? Era uma mulher. Tinha que ser uma mulher. Né? Graças a Deus. Maria de Magdala. Maria Madalena. Não vamos entrar no contexto, né, o do porquê. Mas, naquele mesmo dia, ele apareceu também para os 2 discípulos na estrada de Emaús. Foi quando ele os acompanhou, conversou com ele, dialogou um tempão com eles naquela caminhada, e só no momento em que eles foram fazer a refeição,
na casa de um daqueles discípulos, que eles perceberam que era Jesus quando ele repartiu o pão. Mas ele já estava falando para eles das coisas celestes naquela caminhada ali. Mas talvez o momento forte da emoção, né, da morte de Jesus ainda, não o reconheceram. E outras vezes Jesus voltou. Não sabemos exatamente quantas, mas teve um momento também, nesse mesmo dia, em que, logo em seguida, os 2 discípulos voltaram a Jerusalém, encontraram e relataram para os outros discípulos esse encontro. Novamente Jesus apareceu para eles, e ali ele ficou por um tempo. E nesse momento Tomé não estava. Tomé não estava com os outros discípulos. Muito bem, quando Tomé chegou, Jesus já tinha ido embora. E eles contaram para Tomé, e Tomé não acreditou. Não acreditou. Coisa de Tomé. Muito bem, 8 dias depois, volta Jesus, reencontra-os, e aí sim Tomé se encontrava, e ainda assim Tomé duvidou. Então aí nós temos aquela passagem: eu só acredito se eu tocar nas suas chagas. E ali tem um diálogo belíssimo entre Jesus e Tomé, uma outra belíssima lição que nós poderíamos estudar aqui. E aí Tomé acreditou. Mas naquele primeiro encontro Tomé estava ausente. E eis que Emmanuel, em mais uma bela e emocionante lição, traz para nós uma pérola de ensinamento com relação a esse acontecimento. Então vejam só, a passagem de Jesus, quando nós lemos o Evangelho, não é somente aquilo que está escrito, que está ali, que muitas vezes nós lemos, relemos e vamos entendendo aos poucos. Aí vem esses espíritos, esses que nos apoiam espiritualmente, que nos protegem espiritualmente, vai alargando o nosso entendimento. E aí? O que é que nós estamos fazendo na Terra? Da mesma forma que em determinado momento eu faço uma matrícula numa escola, numa faculdade, numa universidade, eu também fiz a matrícula para vir para cá. E quando eu faço uma matrícula na escola, ou nós fazemos agora, a matrícula dos nossos filhos em alguma escola, quais são as nossas obrigações? Quais são as obrigações deles? E quais foram as obrigações nossas quando nós nos matriculamos na escola da vida, do qual o planeta Terra é o nosso educandário? Ou nós viemos apenas para passear, porque aquelas imagens que ele apresentou, belíssimas, quem não gostaria de ficar ali ad eternum, só olhando a paisagem, aquelas montanhas, aqueles lagos cristalinos, aquelas florestas belíssimas. Mas não é assim que funciona, não é verdade? Mas isso é bondade divina, que oferece para nós o melhor, para que nós possamos olhar pela janela da vida e ver que nós estamos matriculados numa belíssima escola de aprendizado. Não é verdade? Se nós olharmos ali para fora, quando chove, quando acontecem as coisas que a natureza nos traz com toda a sua força, nós estamos no aprendizado. Tomé, descontente, ausente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados de suas obrigações. Ele não relata onde Tomé estava, não.
Não faz nenhum tipo de comentário, relação aonde Tomé estava nesse momento que ele não se encontrou com Jesus. É simbólico. E aí ele vai nos trazer a realidade, a nossa realidade. Será que somos Tomé? Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. Quantos convites nós recebemos de um ou de outro para fazer isso ou fazer aquilo, principalmente na seara do bem, e nós nos ausentamos? Quanto tempo nós levamos para despertar que esse convite é exatamente e pode ser o convite para a nossa redenção espiritual, e nós nos ausentamos? É essa lição que está sendo trazida através da lição de Tomé. A edificação espiritual. Nós estamos aqui exatamente nesse momento, e olha que nós chegamos no planeta muito depois dele ter sido construído, vamos dizer assim. E nós estamos aqui por bondade divina, que construiu essa escola para nós, como se constrói uma escola Dom Bosco, como se constrói uma universidade federal, estadual, as escolas que nós temos aqui. Com qual objetivo? Para auxiliar o nosso conhecimento. E muitas delas também aproveitando não só o conhecimento intelectual, mas também trabalhando o espiritual. Então Jesus, no seu planejamento, na construção do nosso belíssimo planeta, fez com esse objetivo, e colocando para nós, na nossa visão, no nosso entendimento, toda essa bela natureza que nos cerca, para facilitar o nosso aprendizado. E nós nos ausentamos frente aos compromissos que nós assumimos. Essa é a reflexão. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. Todas as construções que nós estamos vivenciando, excelente, ótimas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, as obras que nós temos em mãos, nós vamos levar séculos para adentrar todo o seu conteúdo. Mas nós já temos esse tesouro em mãos. E a nossa construção espiritual? É o que ele coloca. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente curso educativo. E é o que nós estamos fazendo nesse instante. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu. Porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Eu vou falar por mim, na minha frequência em algumas escolas, muitas vezes com dificuldades para os meus pais, na manutenção. E o que é que nós íamos fazer lá? Estou falando por mim. Brincar, brigar, estudar muito pouco. Então, o que eu estou fazendo com a oportunidade que me foi concedida? Desperdicei. Não cheguei nos altos cursos que eu deveria ter feito, porque oportunidade houve. Desperdício.
pelo qual nós seremos cobrados. Então eu apenas, de repente, em um determinado tempo, eu apenas ocupei o espaço de outro. De outro. Não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Agora é um novo tempo. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. E são essas as experiências que a vida nos apresenta. É esse somatório, né? Junta-se, vai se juntando, né? Vai se guardando, vai se arquivando, né? E isso vai facilitando sempre a nossa vida. Então vale a pena o sacrifício? Vale a pena o sacrifício. Não à toa Jesus coloca, né? Como devotamento, abnegação, que mais? Benevolência, indulgência. São virtudes que nós estamos aqui na escola do aprendizado espiritual, que nós devemos colocar, aprender, né? E colocar em ação. Prevalece dentro do processo um aprimoramento do espírito. Somos alunos ainda recém-matriculados numa escola nova, num curso novo. O nosso aprendizado de sermos realmente verdadeiros cristãos. As lições são velhas, são antigas. As lições morais do Cristo no Evangelho são imutáveis. Mas nós estamos fazendo e ocupando sempre a carteira da escola sem o devido aproveitamento. Essa que é a realidade. Ele continua: longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Então, é dando que se recebe. É isso que Francisco de Assis nos fala, num dos seus belíssimos ensinamentos também. Então eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir. E nós sabemos que quando nós dividimos o amor, ele se multiplica cada vez mais, e isso retorna para nós. Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Isso nós não estamos falando somente na área do espírito, na construção da moralidade, não, é dos nossos compromissos mesmos, cotidianos, no nosso trabalho, no nosso aproveitamento do tempo, todas as áreas que nós atuamos. Por isso que a lição de Tomé, ela é muito extensa, ela é muito profunda nesse sentido, do nosso aproveitamento realmente. A Jônia sempre fala aqui que essa é a melhor das nossas encarnações. É, claro que é. E as outras também foram. E foram, mas essa está sendo melhor porque nós temos essa oportunidade maior de um entendimento melhor na condução das nossas experiências, das nossas vivências. Isso que é importante. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, aí é que foi o problema. Formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Da mesma forma, por exemplo, a Jônia nos convoca para uma reunião. E eu não compareço a essa reunião. E depois eu quero dar palpite. Eu quero colocar as minhas opiniões. Mas eu estive ausente. Foi convocada com antecedência. Eu sabia dia, hora e mês.
É bem o que aconteceu com Tomé. Ele não acreditou quando os discípulos falaram para ele que Jesus esteve ali. Ele não acreditou, ele duvidou dos outros discípulos. Ele duvidou. É aí que foi a questão. 8 dias depois, aí Jesus retornou, e aí sim, ainda assim, ele quis tocar nas chagas de Jesus. Ainda assim. Veja só, imagina então naquele período que se passou, do primeiro encontro com Jesus, com aqueles discípulos, e depois com Tomé, nós podemos imaginar o que ele ficou dizendo, o que ele ficou falando. Não estou falando que isso aconteceu, mas nós podemos imaginar. Ele não acreditou num primeiro momento, e eram irmãos de jornada, irmãos de caminhada, que estiveram todos juntos com Jesus. Como não acreditar? Às vezes acontece conosco, com relação aos ensinos que nós também recebemos dentro das doutrinas religiosas, que servem para nós, para o nosso aprimoramento, crescimento espiritual. Nos trabalhos espirituais, assim, em seguida formulou reclamações, criando o tipo de aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga, é igual. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. O milagre, entre aspas, ele só vai acontecer se nós trabalharmos o quê? A ação da nossa vontade em nós mesmos. Todos os milagres que Jesus proporcionou foi por um único motivo: merecimento daqueles que o procuraram. Não pensemos nós que foi assim, esse é o João, é a Maria. Não, gente. Tem todo um contexto aí. Quando nós estudamos os milagres de Jesus, peguem a Gênese de Allan Kardec, estudem lá o capítulo, os milagres. Nós vamos observar isso. Houve uma movimentação daquele que buscou a cura, com toda certeza. Zaqueu mesmo, não foi um milagre, mas ele baixinho assim, e aquela multidão, como ver Jesus? Ele correu, adiantou-se a multidão, subiu no sicômoro, e dali ele então esperou a passagem de Jesus. Ali também nós vimos na terça-feira uma outra belíssima lição, de merecimento, porque ele já tinha tomado diversas atitudes, que o levaram àquele momento do encontro com Jesus. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato às vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Quando Jesus vem, logo após, reclama e desespera. Pode acontecer. Pode ser que, para que aconteça a cura, eu precise estar presente no passe, no trabalho de desobsessão, na casa espírita, na casa religiosa, onde ali nós encontramos o ambiente ideal justamente para recepcionar essas energias. Então é quando acontece aquela ligação, a minha energia com a energia que vem ao encontro, porque eu estou receptivo, porque eu estou preparado, porque naquele momento eu estou merecendo também. Muito bem. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. Gente, aqui não é o Pedro Janotto que está falando. Não é. São espíritos já,
de larga experiência, de vivência na matéria e também de vivência no mundo espiritual, intensamente comprometidos com a missão que lhes cabe, que estão trazendo essas lições para nós. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Então, aquele que falta à aula, o aluno que matriculou-se em um determinado colégio, uma determinada escola, mas ele sempre está faltando à aula, o que vai acontecer com ele? Vai repetir de ano. Vai ter que refazer, reestudar as matérias. E a gente sabe o quanto isso é constrangedor, ou não é? O repetir das mesmas lições e ver que a minha turma está lá na frente. Isso de repente me constrange. Isso talvez crie impedimentos para que eu continue, porque eu me sinto envergonhado. Mas na escola que nós estamos habitando, de uma coisa nós podemos ter certeza: o auxílio do alto. Nós vamos voltar a essa escola. Nós vamos pedir, muitas vezes, ajoelhados frente ao nosso Espírito protetor, a oportunidade mais uma vez. É o que ele fala sempre. E eu peço, e eles concedem, e eu volto, e o que acontece? Eu lanço fora novamente a oportunidade. E para que a gente tenha realmente bastante ciência, principalmente nós espíritas, que temos com certeza já uma abrangência, um entendimento, uma clareza maior das nossas obrigações, dos nossos deveres, para ler o livro Os Mensageiros. Vamos ler e reler o livro Os Mensageiros, vamos estudar o livro Os Mensageiros, como nós temos um curso aqui, e ali nós olhamos e observamos várias histórias de vários médiuns que fracassaram com o compromisso assumido na hora que fizeram a ficha de matrícula para retornar à escola Terra. É muito bom, né? Essa leitura é muito boa nesse sentido, para que a gente não cometa esses erros, que nós possamos fazer o melhor, tirar aquilo que nós temos de melhor, o que eu tenho de melhor, e trabalhar o que eu tenho de melhor. Essa é a mensagem, Sr. João. E não adianta rir para mim, não. Estou lembrando da folha de presentes. Eu sempre brigo com o pessoal. Eu brigo com a folha de presentes. Tem um espírito anotando quem vem, quem não vai. Tudo anotadinho. Eu sempre Gente, brigo. nosso muito obrigado. Nosso tempo já foi. A Mônica disse que agora vai ser a segunda etapa. Eu vou passar minha biografia para ela, data, tudo, né? Para ela postar tudo certinho. Aqui é manchete. Obrigado. Vamos fazer a nossa oração. Vamos ao passe, agradecendo sempre ao Senhor.